versículo 12 ao 26. Carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas que Paulo escreve estando preso. E interessante que as adversidades de Paulo serviram como motivação para muitos falar em Jesus mais ousadamente e com confiança. Então Paulo ele passou por muitas adversidades. Quando ele escreve aqui aos Filipenses, ele fala para os irmãos que a prisão que ele passou, pela qual ele passou, ela contribuiu para proveito do Evangelho. Acho algo muito profundo isso, porque muitas vezes nós passamos por adversidades, por problemas, e às vezes é difícil algumas pessoas viverem esses problemas, essas adversidades, e enxergarem nesses problemas algo que possa contribuir para que o Evangelho seja divulgado, seja pregado. Mas Paulo faz isso nessa carta. Olha o que ele fala no versículo de número 12. Quero, irmãos, que saibais que estas coisas que aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então Paulo tinha passado por diversas coisas. Ele tinha estado preso na Cesareia por 2 anos, e aí consegue ser enviado para Roma, para uma audiência, para que fosse julgado justamente. No trajeto para Roma, o navio dele naufraga. Ele vai ficar, ele naufraga, ele na ilha de Malta, passa 3 meses, quando é resgatado. Depois é conduzido a Roma. Então tudo isso ele passa. Mas ele atribui, tudo que ele passou, ele fala, e nessa carta, nesse trecho dessa carta aos Filipenses, ele fala que tudo isso, tudo, contribuiu para que o Evangelho fosse divulgado, para proveito do Evangelho. Aleluia. Então, Paulo tem uma vida, muito dedicada a Deus, uma vida muito voltada para a causa de Cristo, a causa do Evangelho. E eu fico olhando para os dias que nós vivemos, para os dias que nós estamos vivendo, e vendo muitas pessoas, com dificuldades em viver em prol da causa de Cristo. Viver é atribuir sua vida, interligar a sua vida que ele passa aqui, uma vida passageira, uma vida curta, mas tem dificuldade em atribuir, em voltar, em ligar sua vida ao Evangelho, sendo cristãos, sendo crentes. Olha, se nós vivemos com Cristo, nós temos uma nova vida com Jesus, se nós entregamos nossa vida a Cristo, se nós pedimos para que Ele nos direcione nessa terra que vivemos, temos que aprender a atribuir o que acontece conosco à causa de Cristo. É nós vivermos uma vida em que todas as coisas contribuírem para o bem dos que amam o Senhor. Nós vivemos isso na prática, não só nas palavras. Paulo vivia na prática. Paulo dizia que todo o sofrimento, toda a adversidade, todos os problemas contribuíram para proveito do Evangelho. Mas sabe por quê? Porque ele dava testemunho. Ele vivia o que ele pregava. A grande dificuldade de nós fazermos isso é porque muitas vezes não queremos viver o que pregamos. Temos essa dificuldade. E aí não conseguimos conectar a situação em que vivemos com o Evangelho que nós pregamos. Aleluia. No versículo 13, ele diz assim, que as prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares.
ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para pessoas de elite, porque a guarda pretoriana era uma guarda de elite. A guarda pretoriana, irmãos, era uma guarda que ela foi criada para fazer a proteção dos oficiais do exército romano. E depois de um certo tempo, ela foi voltada exclusivamente para a guarda do imperador de Roma. Então eram bons soldados, soldados de elite, separados apenas para fazer a proteção do imperador de Roma. Então eram pessoas importantes, eram pessoas difíceis de serem alcançadas pelo evangelho. Mas Paulo fica preso sob essa guarda, e ele tem a oportunidade de falar do evangelho de Cristo para essa guarda. Olha como Paulo faz, irmãos. Ele aproveita a ocasião para divulgar o evangelho para pessoas que muitas vezes eram inacessíveis. Mas ele aproveita a ocasião, e não só pela guarda, mas de mais lugares que ele foi. Então ele aproveita a ocasião para divulgar o evangelho. Talvez se ele não tivesse sido preso, tivesse sob essa guarda, não teria como chegar para pregar o evangelho. Mas ele aí aproveita a ocasião e divulga o evangelho. Ele atribui a sua prisão a que o evangelho, que houvesse proveito do evangelho. Então é interessante você observar com que ótica Paulo observava as coisas que aconteciam com ele. Porque talvez você está observando as coisas que acontecem com você com uma ótica. E talvez Deus queira te mostrar alguma coisa no que você está passando, e você não está enxergando. Quando você tem um coração voltado para Deus, quando você tem um coração voltado para a causa do Senhor, para a obra do Senhor, um coração voltado para o que Deus tem na sua vida, você começa a enxergar, aleluia, pela ótica correta. Mas quando você está com o coração cheio de amarguras, ou coração cheio de sentimentos aos quais Deus não quer que esteja em seu coração, aí você começa a ver de outra maneira, e não consegue enxergar o quanto Deus quer te usar nessa situação. Quantas pessoas que eu conheço que, por passar por uma dificuldade, na crise que estava passando, resgatou vidas. Na dificuldade, alcançou pessoas. Eu conheço alguém que foi hospitalizado e lá no hospital ganhou uma alma que estava muito pior do que ela, fisicamente. E aquela alma foi alcançada. E aquela alma que saiu dali com o evangelho de Cristo no coração. E após isso ganhou mais almas para Jesus. Aleluia. Então Paulo conseguia ter essa visão, conseguia enxergar isso. E aí você vai ver no versículo 14, está escrito que muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, olha o que Paulo fala, os irmãos estavam lá fora, se animaram com as prisões de Paulo. Aí ousaram agora falar da palavra mais confiadamente, sem temor. Então Paulo influenciava outras pessoas, porque ele passava pela prova, passava pela tribulação e continuava ali firme no propósito que Deus tinha na sua vida. Quando os outros viam Paulo passar por aquilo, aí começava com ousadia, sem temor, e pregar o evangelho, falar de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se você já conheceu alguém em que, passando por uma situação muito difícil, e você olha para ele e pensa, como é que ele consegue ainda assim estar feliz? Como é que ele consegue ainda assim se preocupar em falar de Jesus? Com toda essa dificuldade, como é que ele consegue? Aleluia. Sabe o que eu falo para você? Sabe o que eu quero te mostrar nessa noite? É que essa pessoa mantém firmes em seu coração os propósitos de Deus. Glória a Jesus. Se você mantiver no seu coração firme os propósitos do Senhor, você vai sim conseguir passar pela prova e ainda assim exaltar o nome de Jesus.
Quantas pessoas passam por uma enfermidade que está desenganada pelos médicos? Onde ela passa, ela continua resgatando almas do inferno. Ela está cumprindo o seu propósito. Irmãos, todos nós temos um propósito de Deus em nossas vidas. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. E nós temos que executar este propósito. Aleluia. Você vai ver que Paulo, ele não se preocupava com a morte. Não estava preocupado com a sua morte. No decorrer do texto, você vai ver que ele não estava preocupado com a sua morte. Porque ele sabia muito bem do propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Então, quando nós mantemos firmes nos propósitos de Deus, nós não estaremos preocupados com o que vem sobre nós. Porque nós cremos que o Deus que nós servimos, Ele há de nos resgatar, aleluia, nos dar força e vigor, para que possamos executar esses propósitos nas nossas vidas. E aí você vai encontrar aqui no versículo 15, olha o que acontecia naquela igreja naquele tempo. Olha o que acontecia. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Alguns pregavam, não de coração limpo, pregavam a palavra por inveja e por porfia. Aleluia. O que é porfia? Sentimento faccioso, divisão, né? As pessoas faziam isso, estavam ali pregando o evangelho com esse coração faccioso. E aí é interessante, né, que Paulo vê que ainda alguns faziam isso, né, com um coração sujo, mas pregavam o evangelho. E aí o que é mais interessante ainda, que Paulo ainda sabendo disso, aleluia, vendo essas coisas, para ele o mais importante é que a palavra fosse pregada. Ele conseguia perdoar essas pessoas, conseguia conviver com isso, porque alguns pregavam, às vezes, de forma negativa para piorar a sua situação. Você vai ver isso aqui no texto, no versículo 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Alguns falavam para piorar a sua situação, quem sabe criticando Paulo, quem sabe falando mal dele, mas falavam. E Paulo não se preocupa com essas pessoas, ele se preocupa que o evangelho seja pregado. Mas quem importa? Olha o versículo 18. Mas quem importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou com inverdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, para Paulo, o mais importante é que o evangelho fosse pregado. É uma vida, irmãos, com propósitos. É uma vida com propósitos. Paulo se coloca como defensor do evangelho. Você vai ver isso no versículo 16 que nós lemos. Muitos por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Ele estava ali para confrontar as pessoas acerca do evangelho, para defender o evangelho que ele pregava. Ele queria que fosse anunciado. O propósito de Deus na vida de Paulo é anunciar o evangelho. Aleluia. E ele fazia isso. E quando ele via pessoas fazendo isso, também se alegrava. E ele consegue suportar as pessoas mais fracas na fé, que faziam isso não com o coração puro. Porque o mais importante para ele era cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. O nome de Jesus é anunciado de qualquer forma, mas é anunciado. Glória a Jesus. Aí você vê isso aqui acontecer naquele tempo. E você, poxa, algumas vezes algumas pessoas falam assim: hoje em dia a igreja está dividida. Hoje em dia a igreja só a misericórdia. Eu nunca vi uma situação como essa. Eu nunca vi a igreja dessa maneira. Nunca vi tanta impureza, tanto pecado, tanta coisa errada na igreja. Nunca vi isso. Irmãos, naquele tempo de Paulo, o evangelho estava recente. Jesus estava recente, tinha sido morto e ressuscitado. Naquele tempo já existia isso. Quantas cartas de Paulo nós encontramos, não só de Paulo, também de João e Tiago, as diversas cartas aqui no Novo Testamento, eles repreendendo e exortando a igreja,
repreendendo a igreja. Então, naquele tempo, a igreja tinha problemas. Aleluia. A igreja já tinha problemas. Hoje também a igreja tem seus problemas. O que nós não podemos deixar acontecer conosco é que o nosso coração se esfrie e nós venhamos a desistir da nossa caminhada. É isso que não podemos deixar acontecer. A nossa caminhada tem que ser constante. Aleluia. Glória a Jesus, porque nós sabemos, e o que nos mantém, irmãos, o que nos mantém firmes na caminhada, nós sabemos que temos um Deus poderoso, que Ele contempla, que alcança os nossos corações. Esse Deus nos dá dons espirituais, esse Deus nos capacita, Ele enche nosso coração de amor, para que a igreja continue de pé. Aleluia, Ele te alcançou, é por isso que você está aqui dentro. Ele te alcançou, é por isso que você está aqui sentado nesses bancos, ouvindo a sua palavra. Aleluia. Talvez algumas vezes você fale assim, mas eu estou ali na igreja só pela misericórdia. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir estar ali. Eu quero dizer para você o seguinte: você está aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele te conserva, Ele te alimenta, aleluia, Ele te mantém de pé. Nós vivemos uma vida espiritual com Deus. Não pense que você está aqui por você mesmo. Não pense que você está aqui por suas próprias forças. Não pense que é dessa forma. Não pense que você está aqui porque você tem conhecimento. Não é isso também. Quantos se conhecem até demais e não conseguem estar dentro de uma igreja, cultuando, servindo a Deus? Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele faz morada na sua vida. Aleluia. Ele mora no seu coração. É por isso que você resiste bravamente. Quando você pensa que não vai aguentar mais, Ele te renova, aleluia. Ele ainda te usa como instrumento para outras pessoas serem abençoadas. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esse mesmo Espírito, ele alimentava Paulo. Esse mesmo Espírito alimentava Pedro, aleluia. Mantinha João de pé, firme no propósito. Mantinha os apóstolos de pés. Os apóstolos foram martirizados pela causa de Cristo, né? Eles morreram pela causa de Cristo, resistiam bravamente, cumpriam o seu propósito, porque o Espírito Santo de Deus os mantinha firmes, aleluia. Eles permitiram que eles fizessem morada em seu coração. E é isso que sustentava Paulo, isso que o mantinha dessa maneira, ainda preso, mas preocupado com a divulgação do Evangelho. Ainda preso, mas a palavra não estava presa. Aleluia. E aí você vai encontrar aqui no versículo 19, ele fala assim, porque sei disto que resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus também é chamado de Espírito de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 16, versículo 7. Atos 16, 7. Olha o que está escrito. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitia. Olha também Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, que é mais um dos nomes do Espírito Santo? Espírito de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E Paulo, ele tinha na sua vida, né, no seu coração, o Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito que colocou no seu coração um propósito. Ele seguia esse propósito. Ele se dedicava a esse propósito em sua vida. Aleluia. De maneira que não se preocupava se ele ia morrer ou viver. Paulo não estava preocupado com a morte. Paulo foi açoitado, foi preso, castigado, mas Paulo não estava preocupado com a morte. E quando ele vem de ficar diante desse dilema acerca da morte, olha o que Paulo diz, que para mim viver é Cristo
e o morrer é ganho. Ele vivia para Cristo. Ele demonstra isso em suas cartas. Ele vivia para Cristo. Mas se morresse, ele estava ganhando. Ele ia para um lugar melhor. Ele estaria melhor se ele morresse do que se vivesse. Mas ele entendia, olha o que ele fala, mas entendia, aleluia, que é necessário continuar na carne, ou seja, continuar vivo para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Uma vida com propósitos. Uma vida que buscava cumprir os propósitos de Deus. Será que você está cumprindo os propósitos de Deus na sua vida? Será que você está tendo essa vida? Será que você tem atendido ao chamado de Deus para a sua vida? Será que você já parou para pensar acerca de tudo que Deus já falou para você? Olha, meu filho, eu tenho isso para a sua vida. Olha, eu tenho preparado para você este caminho. Trilha nesse caminho. Continua firme nesse propósito que eu tenho para a sua vida. Será que você tem se dedicado, tem se esmerado na palavra para cumprir esse propósito? Porque o mais importante para nossas vidas com Deus, nossa vida que para nós termos comunhão com Deus, é nós estarmos no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Quando nós aprendermos, irmãos, andarmos verdadeiramente no centro da vontade de Deus, nós entenderemos quão importante é andarmos em obediência. Porque o crente que quer obedecer a Deus, o crente que quer andar em obediência, ele procura buscar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque parece que alguns não têm interesse em saber. Alguns querem que a sua própria vontade prevaleça, mas não a de Deus. E aí você vai encontrar muitos problemas na sua vida. Está seguindo os seus próprios caminhos. Está seguindo a sua própria vontade. E está esquecendo de seguir a vontade de Deus. Quantos ministérios tão bonitos. Quantos ministérios abençoados e riquíssimos que Deus preparou. E alguns negligenciam esses ministérios. Quantos propósitos grandes, quantos planos maravilhosos que Deus separou. E alguns negligenciam. Simplesmente negam, não aceitam. E muitas vezes, ou quem sabe a maioria das vezes, por não viver uma vida de comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus, vive uma vida de comunhão parcial com Deus. A comunhão parcial é a comunhão que não é total. É uma parte da sua vida que você dedica, a outra parte você não quer dedicar. Segue a Jesus em parte. Você não segue inteiramente. O seu coração está dividido em servir a Deus. Eu vou fazer aquilo, mas aquilo outro não faço não. Aleluia. E você procura saber qual o segredo para ser abençoado. Qual o segredo para ser abençoado? Qual o segredo para Deus me usar? O segredo é andar no centro da vontade de Deus. É cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia. Paulo sabia que ele só morreria no dia que Jesus o chamasse, porque tinha um propósito a cumprir na terra. Aleluia. O dia que Jesus chamasse ele, porque o propósito tinha se findado. Ele cumpriu o propósito e agora está na hora de ir para a glória. Ele sabia disso. Glória a Jesus. E quando falamos de morte, é morrer, viver. A morte para o crente, irmãos, né? A morte para o crente também é difícil, porque a dor da separação é terrível. Todos nós sentimos a dor da separação, porque somos seres humanos, nós entendemos, né? Nós temos sentimentos, e nós sentimos a dor da separação. Mas nós sabemos que o verdadeiro crente,
ele vive no centro da vontade de Deus. Ele não está preocupado demasiadamente com a morte, porque está no centro da vontade de Deus. Ele sabe para onde ele vai. Aleluia. Ele sabe que não precisa ter medo da morte, porque ele sabe que há um lugar preparado para ele. Aleluia. Ele sabe que Deus tem propósito a cumprir e o levará após cumprir esses propósitos. Esse é o segredo. Aleluia. Ele tem uma missão a cumprir aqui na terra. Glória a Jesus. O crente verdadeiro sabe disso, tem uma missão a cumprir na terra. Ele sabe o que é melhor, que quando acaba a missão aqui na terra, aí começa uma vida na glória. Aleluia. Você termina uma missão aqui na terra, e aí você agora vai viver ao lado de Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós sabemos que temos uma vida, aleluia, ao lado do Senhor Jesus. Ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Já tem morada para você na glória. Já tem morada para você no céu preparado, aleluia. Já tem um lugar para você lá na glória. Você sabe para onde você vai? Se é que você vive o Evangelho, se é que você está vivendo o Evangelho, a qual é pregado aqui na terra. Quem sabe muitos estão preocupados. Eu não sei se eu morrer agora, se eu vier a falecer, para onde eu vou? Tenho dúvidas, não sei. Eu não ouso perguntar quem tem certeza de que vai para agora, se morrer hoje. Não ouso perguntar. Quem sabe algumas pessoas levantarão as mãos e não serão verdadeiras. Quem sabe? Aleluia. Mas nós temos uma esperança, que o Deus que nos chamou, Ele nos redimiu, aleluia, perdoou os nossos pecados, estamos aqui pela misericórdia e obra do Senhor, aleluia, e um dia temos a esperança de estarmos com Cristo na glória, aleluia. Paulo tinha certeza. Para Paulo o mais importante é cumprir o propósito de na vida da terra, porque o resto ele já sabia. Para onde ele ia, ele já sabia. Glória a Jesus. A morte do crente também ela nos mostra que é um novo começo. A morte para o crente também mostra um novo começo, de uma nova vida com o Senhor, porque você cumpriu o seu papel. E aí você, após esse papel ser cumprido, você vai ter um início de uma vida diferente agora com o Senhor. Aleluia. A morte do crente também, irmãos, na Bíblia você vai encontrar escrito que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, a morte do crente não é como a morte do ímpio. Ela é encarada de forma diferente. O Senhor vê como preciosa a morte dos santos, porque tem um lugar já preparado para nós. Aleluia. Então nós temos que entender que o mais importante é nós cumprirmos aqui na terra os propósitos aos quais Deus coloca em nossas vidas. A vida que nós vivemos na terra é uma vida passageira. Diz a Bíblia que é 70 anos, passar disso é cansaço e enfado. E temos que nos dedicar a esses propósitos. Quem sabe você ainda não descobriu quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Você tem fé, você aceitou Jesus, quer ser salvo, está aqui para alcançar a salvação, mas, irmãos, Deus tem além disso propósitos para cumprir na sua vida. Propósitos. A maior preocupação de Paulo é ganhar almas para o reino de Deus. Deus te levantou não apenas para estar aí sentado esperando o tempo passar.
Ele te levantou porque tem propósito na sua vida, para alcançar outras vidas para o reino de Deus. Aleluia. Que nós possamos fazer como Paulo, sermos defensores do Evangelho. Nós possamos dedicar nossa vida à causa de Cristo. Aleluia. Temos prazer em buscar a presença de Deus, sentir a presença do Senhor em nossas vidas, para que possamos estarmos firmes até quando Ele vier buscar a sua igreja. Aleluia. A igreja, irmãos, ela vai ter seus problemas. A igreja, porque a igreja é composta por pessoas carnais, pessoas que não têm corpos glorificados, pessoas que têm seus defeitos. Estamos buscando o aperfeiçoamento. Então, mas nós não podemos nos abater com os problemas que nós vemos na igreja. Paulo via aqui uma igreja em que pessoas pregavam o evangelho até por porfia e por inveja, mas não se abatia com isso. Para ele, o mais importante é que o evangelho fosse anunciado e almas fossem alcançadas. Aleluia. Não nos apeguemos a pequenas coisas que vêm atrapalhar a nossa salvação. Não. Cumpramos os propósitos de Deus para nossas vidas. Quem sabe Deus quer te usar de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, e você tem negligenciado isso, tem se escondido de Deus, tem dito não à obra que Deus tem para fazer na sua vida. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, continuamos buscando cumprir os propósitos de Deus para nossas vidas. Aleluia. Que nós possamos ser perseverantes como Paulo. Aleluia. Não viemos a desistir, estarmos firmes nesses propósitos. Aleluia. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus a cada dia venha fazer morada em nossas vidas, que tenhamos mais comunhão com Deus. Aleluia. Que nós tenhamos o mais importante em nossas vidas, cumprir os propósitos de Deus, que tenhamos a confiança e a ousadia de divulgar a mensagem da palavra de Deus para alcançar mais vidas. Aleluia. Amém, queridos? Quantos querem cumprir os propósitos de Deus? Quantos querem cumprir os propósitos de Deus? Aleluia. Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar em nome de Jesus, e você vai cumprir assim tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos,